Oi, oi, boa noite. Eu me chamo Nicole Victoria e agora eu vou estar tentando fazer uma análise literária do livro Os Brusundangas de Lima Barredo. O escritor Lima Barredo, ele foi um escritor muito importante para a nossa literatura brasileira. Esse livro, ele foi publicado em 1923 e o autor, ele utiliza a sátira como elemento principal aqui nessa obra, justamente para criticar diversos aspectos da sociedade brasileira. O próprio autor, Lima Barreto, ele sofreu diversas injustiças durante a vida. Ele já foi um escritor que era negro, que tinha descendentes que foram escravizados, então ele vem de todo um contexto de desigualdade social. Ele próprio se inscreveu 3 vezes para a Academia Brasileira de Letras, só que foi rejeitado. Então, ele vai trazer nessa obra diversos aspectos, críticas, que vão ser relacionadas ali a questões de nepotismo, a questões raciais, também de desigualdade social, de aparência, de títulos e principalmente da hipocrisia. Então, ele foi diferente de outros autores de sua época porque ele era um autor adepto, esse livro aqui é adepto do movimento do pré-modernismo, que é um movimento que ele tem por característica justamente trazer ali, representar em suas obras literárias, ao invés de palavras rebuscadas ou estilos que estão ali muito formais, que tentam imitar, por exemplo, estilos europeus, o autor ele vai expor desigualdades que ocorrem na nossa sociedade de uma forma mais direta e objetiva. Lima Barreto ele vai trazer, ele vai construir uma série de críticas através de crônicas, aqui nesse livro, crônicas satíricas, e vai expor todos esses males. Mas então, como é que é a trama desse livro? O enredo desse livro, ele é o seguinte: o autor, ele cria um país fictício chamado Brusundanga, que está aqui no atrás, ele descreve o que significa essa palavra. Essa palavra, ela remete a palavreado confuso, algaravia, mixordia, barafunda, ninharia, coisa de pouca serventia. Então, aqui, já na descrição, já no título do livro, nós podemos ter uma noção do que o autor vai abordar. Por exemplo, ele traz críticas em relação à política. Então, ele cria esse país fictício, que é a Brusundanga, e ele vai justamente criticar a forma de governar os políticos que estão ali naquele poder. A primeira coisa que um político de lá pensa quando se guinda às altas posições é supor que é de carne e sangue diferente do resto da população. Então, aqui ele está expondo justamente essa lógica que há de superioridade. Então, ele foi apoiado pelo povo, está naquela posição porque o povo o colocou lá, porém, agora que chegou às alturas, ele pensa, ele se acha superior. Então, tem a carne e o sangue diferente. O autor ele está expondo, só que em relação a esse livro também, ele critica a República Velha do Brasil. Ambienta esse livro ali no contexto em que ele vivia. Então, essa é uma crítica ao momento, o período que ele viveu. Em relação à hipocrisia dessas pessoas, o que o autor fala? Então, os governos não devem pedir às populações que dirigem em matéria de impostos mais do que elas possam dar, afirma Ladislau. A nossa população é, em geral, pobríssima e nós não podemos sobrecarregá-la fiscalmente. Só que aí, no capítulo seguinte, o mesmo personagem que fala isso, que ele faz um discurso e coloca essa fala, ele faz o seguinte: não impediu isto que ele propusesse o aumento da taxa sobre o bacalhau da Noruega, pretextando haver produtos similares nas costas do país. Então, o autor, ele traz essa questão da hipocrisia. Ele diz uma coisa, ele diz que a população é pobríssima, ele diz que já não deve sufocá-la com impostos, mas no segundo seguinte, é justamente isso que ele faz. Então, o autor, ele expõe essa hipocrisia dessa sociedade. Lembrando que esse livro ele é ambientado ali também nessa república, nessa sociedade cafeeira e também açucareira, leiteira. Então, é durante aquele período da política do café com leite. O autor também cria uma escola literária chamada Samoyeda, em que ele coloca pessoas ali, e essas pessoas que estudam nessa escola, elas têm por objetivo criar
obras perfeitas. Então, eles utilizam ali a escola literária chamada parnasianismo. Eles querem seguir essas regras que foram estabelecidas por essa escola, ou seja, fazer métricas perfeitinhas. Então, o autor ele critica isso por quê? Justamente porque ocorria naquele momento diversos problemas sociais, como a pobreza, analfabetismo. Então, ao invés de focarem nesses aspectos, nesses problemas sociais que estavam ocorrendo naquela sociedade, eles focam em fazer obras perfeitas, que no final não dizem nada, é apenas por aparência. Então, por exemplo, ele coloca uma cena aqui no livro em que ele diz que tem ali os samoyedas que são mais ricos, então eles esbanjam, eles tentam utilizar aqueles versos que já são como se fossem modelos prontos, e tem os que têm, assim, uma condição social, eles têm uma condição econômica mais baixa. Então, ele diz aqui que essas pessoas, elas são pobres, elas passam fome, mas não deixam de se vestir como esses samoyedas originais. Então, ele está expondo também essa questão de, além de focar em aspectos estéticos, ao invés do que está realmente acontecendo, de abordar questões sociais, problemas sociais que estavam ocorrendo naquela época, de trazer eles à tona, fazer as pessoas refletirem sobre ele, eles estavam preocupados com aspectos superficiais, em estética. E, além disso, essa questão da alienação, deles deixarem de comer para justamente focar ali em se vestir, em se mostrar, em estar ali naquele ambiente. Então, o livro Os Brusundangas, de Lima Barredo, ele é uma leitura essencial para que nós possamos refletir sobre esses problemas da Brusundanga, e o autor, ele diz aqui no início do livro que a Brusundanga foi um país que ele criou, só que ele aumenta esses problemas, ele coloca esses problemas justamente para que nós possamos refletir. Então, o autor, ele é de suma importância, ele é um grande escritor brasileiro, e ele traz diversas questões para sua obra, que são além, vai muito além do que eu abordei aqui. Então, eu indico esse livro.